Olá, minha gente. Pois é, todas as empresas, sejam elas quais forem, elas têm que ter uma, digamos assim, uma hierarquia, uma disciplina, elas têm que ser muito bem montadas, elas não podem ser simplesmente lançadas, né? Isso não importa se a empresa vai agir pela forma legal, se ela vai ter os braços dela para o lado criminoso, não importa. O que importa é que ela tenha que ter, de fato, ela tem que ser, de fato, uma empresa com uma estrutura bastante sólida, bastante rígida. Ela tem que ter os braços normais de qualquer outra entidade ou empresa. Ela precisa, sim, ter, digamos, a diretoria, ela precisa ter o menino que faz entregas, ela precisa ter o cobrador, ela precisa ter o menino da faxina, ela precisa, enfim, ela precisa ter todos os outros aparatos de qualquer outra empresa normal. Senão, ela está fadada ao fracasso normal. Não existe o que você possa dizer contrário a isso. Se a empresa não tiver essa estrutura muito bem montada de qualquer outro tipo de empresa, então ela não terá o sucesso que ela almeja, seja ela qual seja o tipo de empresa que ela tenha. Por exemplo, a quadrilha criminosa também tem que ter esse mesmo esquema. Observa-se que esses braços ou setores atuam de formas distintas das demais empresas quando é o caso de uma organização criminosa. Os serviços de limpeza, por exemplo, eles atuam de forma bastante firme. Então, a limpeza de uma máfia, de uma quadrilha criminosa, é aquele serviço que entra em ação quando aparece um ou outro que seja um desafeto da organização. Aí, a organização entra em cena e o serviço de limpeza surge para tirar aquela pessoa de circulação, de uma forma ou de outra, por bem ou por mal. Não importa como, o que importa é que funcione de forma bem pontual, né? É determinado que seja feito, portanto, terá que ser cumprido. Se tem uma meta a ser cumprida, vamos cumprir a meta. Nós vimos muito isso, esse serviço atuante, nos filmes como, por exemplo, do Poderoso Chefão. E vamos encontrar isso em inúmeros estudos de atividades mafiosas, bem como das organizações criminosas tupiniquins. Ou seja, não importa também o tamanho da organização. Ela pode ser uma organização mafiosa já bastante estabelecida, ela terá que ter esses braços bem montados. E ela pode ser uma quadrilhazinha criminosa, pequena, de fundo de quintal, de bairro, de periferia, de alguma cidade, de alguma grande cidade. Ainda assim, o líder daquela organização, ele tem que ter esse, digamos, esse braço bem firme para poder manter. Isso também funciona para o botequim, como já disse, funciona para a loja de roupa, funciona para qualquer estabelecimento comercial também. Só que o meio que se usa para o trabalho, digamos, ser eficiente, ele acaba sendo outro. Por exemplo, para que você ganhe dinheiro no comércio, você não vai roubar. No comércio, você vai vender um produto. Já no meio da organização criminosa, você poderá ter que roubar. Muito bem. Para que você tire alguém que esteja te incomodando no teu caminho, numa situação normal, numa situação ética, numa situação moral, você aciona essa pessoa na justiça e essa pessoa vai pagar pelo seu crime, digamos assim, ou por estar te incomodando, digamos assim, numa ação de perdas e danos, qualquer coisa parecida. Bom, mas no caso das organizações criminosas, é claro que não será bem assim.
será de forma bastante distinta, como nós vimos, por exemplo, em alguns inúmeros casos, como por exemplo do Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André, o Toninho do PT, que tanto o Celso Daniel como o Toninho do PT, eles foram eliminados de uma forma bastante interessante e estranha. E o Teori Zavascki, a Marielle e tantos outros que desapareceram assim de forma estranha, de forma bastante curiosa, o Eduardo Campos e por aí vai. Ou seja, o serviço de limpeza da organização mafiosa está se incomodando com a presença de determinada figura, então ele entra em cena e ele providencia para que aquela figura pare de incomodar. É claro que não tem muito como asseverar que isso tenha ocorrido nessas situações do Celso Daniel, do Toninho do PT ou do Teori Zavascki, mas não temos como provar que isso tenha ocorrido nessas situações, porque esses eventos abundam de situações que servem como disfarce para tirar o foco nos diversos assuntos. Por exemplo, Teori Zavascki, um acidente de avião, né? Foi um acidente. O Eduardo Campos, a mesma coisa, um acidente aéreo. O Celso Daniel suspeita-se que ele tenha sido pego por, digamos assim, uma quadrilha que queria sequestrá-lo e parece que... Só que tem inúmeras situações que servem como disfarce e que, ao mesmo tempo, como diz na criminalística, o defunto fala, o corpo do defunto fala, né? Porque foram arrancadas as unhas, foram arrancados os dedos do Celso Daniel, dente do Celso Daniel, enfim, inúmeras coisas. Mas vamos em frente. Porém, sempre que a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal aproximam-se de algo que possa vir a desvendar alguma coisa, de uma forma um tanto curiosa, alguém é suicidado, atropelado, envenenado ou misteriosamente desaparece o sujeito. Elementar que isso não é uma prerrogativa do PT, embora eu tenha citado o PT um pouco antes, porém fica muito evidente que isso funciona a partir de um cérebro que cuida de todos os interesses da perpetuidade da visão de Vestal que devem manter os partidos políticos, em especial os chamados partidões, MDB, PSDB, PT, e um ou outro que por qualquer motivo se entrelace a estes, como por exemplo PSOL, Rede e por aí vai. Bom, desta forma, nos deparamos com a morte do doleiro Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, vulgarmente conhecido por Tonico, e ele, curiosamente, morreu dentro de sua casa em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, na tarde do domingo, dia 24/3 de 2019. Esse homem fora preso 2 vezes. E, claro, tudo indica que o indivíduo tenha cansado de viver e, por conta própria, terminou com a própria vida. Veja só, essa é a imagem que eles deixam transparecer. O ilustre aqui, no caso, Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, no dia 24 de março de 2019, uma tarde de domingo, ele, cansado de viver e por conta própria, termina com a sua própria vida. Podemos lembrar, até por uma questão de obviedade para os fatos, que Tonico já havia sido preso no ano de 2016, na 26ª fase da Operação Lava Jato, naquele momento batizada de Xepa. E também em 2018, na operação batizada como Câmbio Desligo. Parece constar que nesta última ocasião, a Globo News anunciou que ele confirmou que atuava fortemente em situações injustificáveis
praticadas pela empresa Odebrecht. E não seria nem um pouco abusivo lembrar que os delatores de plantão apontam Tonico como responsável pelo repasse de verbas a favor de Eliseu Padilha, por exemplo, na casa de perto de R$1 milhão em dinheiro. Eliseu Padilha, que teria sido o ministro-chefe da Casa Civil no governo Michel Temer, que foi preso no dia 21 de março de 2019. Veja bem, aqui é curioso porque aqui se aproxima do PMDB, o velho PMDB e novo MDB novamente, o MDB que já mudou de MDB para PMDB, de PMDB para MDB, porque, na verdade, o MDB, ele é um partido, assim, interessante. Ele é um partido que está sempre por cima e com todos, e ele, digamos que ele não tem desafetos. Ele circula muito bem entre o PSOL, entre o PCdoB, entre a Rede, entre o PSDB, entre o PT, entre os outros partidos todos, né? Ele, entre o PTB, entre o PDT, quer dizer, ele está com todos, ele sempre esteve com todos, desde que os militares deixaram o poder em 85. E de lá para cá o MDB velho de guerra vem sempre nos mais lindos postos, nos melhores postos, sempre com as melhores caixas, né? Ou seja, ele administra os grandes ministérios, ele está sempre por cima de tudo. Interessante esse MDB. O MDB é um partido excelente, né? Ele aglutina ali grandes caciques, pessoas assim, pelo visto, altamente perigosas. E sempre que alguém se aproxima de algum desses membros do MDB, logo em seguida ele é suicidado. Aliás, uma prática que o PT se utilizou bastante e de forma bastante interessante também. Bom, a figura do Tonico torna-se muito curiosa quando se junta os fatos, pois ele chegou a relatar que em 2014 ele havia recebido a visita de uma figura alta e grisalho, com idade próxima a 60 anos, que por ter uma senha Angorá estava autorizado a retirar um dinheiro que estava em suas mãos. O homem, que não se identificou, mas que pronunciou a senha Angorá, nos remete à situação de que Angorá também serviu para codinome que foi atribuído a Eliseu Padilha e também a Moreira Franco. Pois é, preso juntamente com Temer. E veja que Moreira Franco, ele é nada mais, nada menos que o sogro do Rodrigo Maia. Veja só como as coisas vão chegando muito perto dos grandes caciques do poder. Cacique, o Rodrigo Maia, que apesar de ser um bosta, hoje ele está como um dos grandes caciques, sim, ele está ali mandando na Câmara, né? Creio que é indispensável a lembrança, porém oportuna por uma questão de tributo ao Supremo, a lembrança de que Tonico, quando preso preventivamente em 2018, teve sua prisão rapidamente revertida. Adivinhem por quem? Eu daria um doce para cada um de vocês que adivinhassem, muito embora eu sei que vocês adivinhariam rapidamente quem foi que deu o habeas corpus para ter a prisão do Tonico, ou seja, do ilustre aqui, como é que é o nome dele? Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, o Tonico, né, que cansou de viver e morreu dia 24 de março. Ele teve sua prisão rapidamente revertida pelo ilustre, o sinistro, o supremo Gilmar Ferreira Mendes.
eu venho dizendo há bastante tempo, não adianta a gente tentar fugir do Gilmar. Para que lado quer que você olhe, lá está a figura tétrica, a figura assim estranha do Gilmar Ferreira Mendes. E quando ele não está, ele manda alguém que vai justamente fazer o papel dele. Como eu venho dizendo há bastante tempo, Gilmar não gosta de seus amigos presos. Gilmar não gosta que a polícia se aproxime de pessoas que ele tem como amigos. Tonico foi solto 2 dias depois. Bem, talvez ele estivesse ocupado com suas funções laxativas a serviço de algum outro ente querido envolvido com os longos braços da lei. Por isso, demorou 2 dias para soltar o Tonico. É interessante o quanto nossos membros das altas cortes têm envolvimento com figurões do submundo do crime organizado. Nós observamos que o Gilmar Mendes, essa raça aí, é interessante que eles não têm uma foto de família com pessoas de bem. As fotos deles estão sempre com pessoas perigosas, com pessoas complicadas à sua volta, né? É interessante observar que eles não conseguem ter pessoas decentes à sua volta. Eles não conseguem ter um bate-papo à altura da ética e da moralidade com alguém, porque parece que eles têm que estar envolvidos nessas maracutaias. Caso não estejam envolvidos nas maracutaias, parece até que eles saem em busca das mesmas para, de uma forma ou de outra, pertencer àquele caldo, né? Aquele caldo não pode sair sem que o Gilmar tenha dado uma lambida por ali. Ele tem que ter tido o dedo do Gilmar. Se não tiver o dedo do Gilmar, eu já lembro de cara, ele tem, de vez em quando, alguém que vai e assina, mas parece, e tudo indica que eu estou certo, que mesmo não sendo a assinatura do Gilmar, sendo a assinatura de um outro, é a mando do Gilmar. É como se o Gilmar fosse a eminência parda do STF. É como se o Gilmar funcionasse para o STF como o MDB funciona para qualquer governo que se estabeleça. Qualquer governo que se estabeleça pede a bênção ao MDB. Ou seja, se o MDB não gostar de algo, pode deixar, porque eles dão um jeitinho de que as coisas se encaminhem para aquele lado que eles gostam. Parece que eles estão dando com os burros na água agora por conta do atual governo Bolsonaro. Mas é claro que a gente também tem que deixar um pouco, digamos, o trem andar para que a gente possa ver até que ponto, de fato, isto veio para ficar. Uma vez que nós sabemos que os longos braços MDBianos são, de fato, longos, fortes e perigosos. Então, vamos esperar para ver, porque sabemos que Bolsonaro escapou por pouco e de boa, né? Quer dizer, ele já estaria muito bem enterrado se não fosse a obra da misericórdia divina, porque o restante não adianta. Bom, minha gente, eu espero que vocês gostem e que vocês comentem, curtam e compartilhem. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Grande abraço, beijos, bye, fui.